pessoal, bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou Angélica, sou terapeuta holística e aqui nesse canal a gente fala sobre autoconhecimento, terapias holísticas e espiritualidade. Se você gosta de literatura inglesa antiga, esse vídeo com certeza é para você. Hoje a gente vai falar sobre Jane Austen e sobre o livro Persuasão. Mas não é uma crítica literária, não é uma resenha literária, porque esse canal não é disso, certo? Este vídeo ele vai ser sobre algumas lições, alguns aprendizados que eu extraio dos livros que eu leio, focando isso em autoconhecimento, de uma forma para melhorar a vida da gente. E nesse livro da Jane Austen tem algumas passagens que trazem para a gente alguns aprendizados importantes, alguns ensinamentos importantes que a gente pode levar para a vida. Então, hoje a gente vai conversar sobre Persuasão, da Jane Austen, 4 aprendizados para a gente levar para a vida. Bom, se você ainda não leu esse livro, eu recomendo que você leia, caso você goste. Se você não se importa com isso, esse vídeo de hoje terá spoilers, tá bom? Então, se você não leu, provavelmente você vai ficar sabendo aí algumas coisas sobre o livro. Então, hoje a gente vai falar sobre 4 aprendizados desse livro. O primeiro que eu trouxe para vocês é o seguinte: é o equilíbrio entre ouvir os outros e ouvir a si mesma. Bom, a gente sabe ali que a Anne, ela é persuadida pela família e principalmente pela melhor amiga da mãe dela, que virou conselheira dela também, que é a Lady Russell, a terminar lá um possível noivado com Frederick Wentworth. Agora eu não estou errando os nomes, que nesse vídeo aqui sobre compromissos eu tava começando a leitura e eu tava super confusa com os nomes, mas agora tá certinho na minha mente, tá? Então a Anne, ela finaliza esse noivado porque o Frederick, ele tem uma posição social inferior à da Anne naquele momento. Então a Anne, ela não ouve o seu próprio coração, ela não ouve aquilo que ela sente, ela dá ouvidos às outras pessoas. Porém, o livro, ele se baseia nessa questão de você não dar ouvido para o outro excessivamente, mas também não fazer só aquilo que você acha que é certo excessivamente, né? Trouxe até para vocês aqui um pêndulo, que é o pêndulo que eu uso para radiestesia, que eu achei interessante falar sobre essa questão. Por exemplo, você tem aqui o pêndulo em equilíbrio, certo? Quando o pêndulo está balançando, ele está indo de um extremo a outro, tá vendo? Então a gente pode considerar, por exemplo, que um extremo do pêndulo pode ser ouvir excessivamente as opiniões dos outros, estar sempre sendo persuadido ou persuadida pelos outros. E o outro extremo é aquela pessoa teimosa que nunca ouve os outros, que acha que só ela tá certa, né? E que não tem jeito dela fazer outra coisa ouvindo alguém. E aí a gente tem aqui 2 extremos. Quando a gente lê o livro, a gente percebe que nem o extremo de um lado, nem o extremo do outro é saudável. O importante é que você tenha equilíbrio entre ouvir a si e ouvir os outros. Inclusive aqui no canal, até nesse vídeo de compromissos, né, eu falei para vocês sobre a gente não escutar demais os outros quando a gente vai se comprometer com algo, ouvir a gente e saber por que a gente está fazendo algo. E principalmente vem primeiro nos ouvir para depois ouvir a posição do outro. Então é interessante porque isso é estar emocionalmente equilibrado. Eu sei diferenciar o que é meu e o que é do outro e eu não preciso ir de um extremo para outro. Como a gente percebe isso no livro, né? Quando o Capitão Wentworth está lá demonstrando interesse na Luísa, que é a prima da Anne, ele fala sobre essa questão para Luísa, né? Que ele admira um caráter firme, né? De alguém que não se deixa persuadir. E isso mostra também, de uma certa forma, que ele tem ainda ele guarda no coração o ressentimento da Anne não ter ficado com ele e ter desistido por essas questões, né, de estar sendo persuadida por outros. E aí o que acontece? Para se mostrar bem vista aos olhos daquele homem, a Luísa começa a ter opiniões fortes, mas não em questão de porque ela é assim, ela quer ser bem vista aos olhos daquele homem, porque a opinião dele é muito importante para que ela de repente conquiste um casamento com ele, né? Que se torna ali oficial da Marinha. Então é interessante a gente entender que aí ela cai, tá? Sofre um acidente, por quê? Porque ela fica teimosa, ele fala pra ela, olha, não é melhor você parar
Eles estão andando numa praia lá e ela fala: Não, não, eu vou me jogar de cada vez mais alto. E aí se estatela no chão, porque ela não ouviu, ela não percebeu o perigo, porque estava sempre indo só pela sua cabeça, só pela sua opinião, só por aquilo que ela achava que era certo. Principalmente quando isso é para mostrar para o outro que você é uma boa pessoa, que você é melhor, entendeu? Então tem como é que eu posso dizer? A gente consegue ver esse contraste na obra, né? Então tem a Anne de um lado, que estava ali sendo persuadida, e a Luísa, que de repente falou: Não, eu não vou ser persuadida nem por esse homem, porque ele acha que a firmeza de caráter é a gente ter as nossas próprias opiniões. E aí se estatela no chão, se quebra toda lá, e a gente vê esse ponto de equilíbrio entre saber ouvir o outro e saber ouvir a si mesmo. Você não tem que estar nem no extremo e nem no outro, e sim equilibrando, ouvindo a si, olhando para o outro, entendendo por que essa pessoa está me dizendo isso, o que essa mensagem quer dizer, o que eu estou sentindo dentro de mim, né? Como que isso está ressoando, essa informação, esse acontecimento dentro da minha alma, dentro do meu coração. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente está meditando. Acho que a meditação traz para a gente essa clareza de olhar para o que o outro está falando e observar se é isso mesmo, se faz realmente sentido para você, se tem a ver com o que você busca para a sua vida nesse momento, tá? Então, esse foi o primeiro aprendizado do livro, tá? Nem no extremo, nem no outro, a gente tenta ali o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Bom, o segundo aprendizado é a calma para observar os outros. Eu achei interessante nessa questão porque a Anne, ela começa a ser cortejada ali por um primo dela que corta relações com a família e depois volta, que é o Sr. Elliot, né, lá no livro. E aí, a Anne, eu achei interessante porque ele começa a flertar com ela na forma que acontecia lá em 1800 e bolinha, né? E é interessante porque, assim, o Capitão Wentworth estava meio frio com ela, então ela não tinha muita certeza dos sentimentos dele, se ele ainda gostava dela depois de ali de 8 anos, né, terem se passado. Então ela não tinha certeza, ela estava ali com 27 anos. 27 anos naquela época era uma idade limite para uma mulher se casar, né? A mulher só conseguia ascender socialmente através do casamento, ela só conseguia ter bens através do casamento, então era muito cruel se você for pensar também nessa questão. Então, quem não se casava era mal vista ou estava tendo algum problema. Então a Anita estava com 27 anos e vem ali o senhor Elliot que começa a cortejá-la, a demonstrar interesse nela. E aparentemente, apesar de ter sido um homem que magoou a família dela lá no passado, por cortar relações, por se casar com outra mulher, né, que eles queriam que elas, de repente, ele se interessasse pela Elizabeth, que é a irmã da Anne, isso não aconteceu. E aí ele volta e interessado, ele demonstrando um certo interesse na Anne. A Anne, por estar sozinha, por não ter a certeza dos sentimentos do capitão Wentworth por ela, o que poderia acontecer? Ela poderia estar ali carente e deslumbrada com a atenção que o Sr. Elliot traria para ela. Isso acontece, tá, gente? Com a gente também. Vamos supor que você tá ali solteira há muito tempo e de repente aparece alguém que você olha e você fala: Nossa, a pessoa tá me querendo, nossa, que pessoa legal. Ai, eu vou tentar. Só que você nem olha direito para ver quem é, você não observa com calma para ver quem é aquela pessoa. E isso eu achei mais interessante, esse contraste entre as obras da Jane Austen, Orgulho e Preconceito e Persuasão. A Anne Elliot me parece mais calma para observar do que a Elizabeth Bennet. A Elizabeth Bennet continua sendo a minha protagonista preferida, por inúmeras razões, mas eu senti que ela é mais calma na observação. Aí eu achei legal trazer isso para a vida da gente também, né? Como a gente está observando aquilo que vem pra gente, né? Se tá com calma para observar aquela pessoa que se aproxima de você, as intenções daquela pessoa, o que ela realmente quer, está alinhado com o que você quer, com o que você busca para sua vida. Uma vez eu estava assistindo uma live sobre relacionamento de uma moça que eu gostava muito aqui no YouTube. Ela não fala mais sobre relacionamentos, mas eu amava o conteúdo dela porque é um conteúdo realmente relevante sobre essa questão. Eu não sei se você conhece, é a Raquel Newman. Eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo na caixa de descrição, onde ela não fala mais sobre relacionamento, ela fala sobre propósito de vida, outras coisas, mas ela deixou os vídeos lá e são interessantíssimos. E eu tava assistindo uma live dela sobre o que fazer quando a pessoa que você está se relacionando se afasta de você, né? E nessa live ela falava que a gente é muito apressado em dizer que é aquela pessoa, ao invés de se perguntar sobre quem é aquela pessoa. Então, às vezes,
isso me deu uma clareza muito grande no filme, no livro, lendo, né? Porque a Anne, ela olha pro Sr. Elliot e ela não fala, é o Sr. Elliot pra mim. Ela pergunta, quem é o Sr. Elliot, na verdade? Até porque ela percebe uns movimentos estranhos na personalidade dele. Então, quando ele tá com ela, ele fala mal da Sra. Clay, né? Que é uma viúva, que ela é amigo deles, tem uma questão ali com a família. E na frente dessa mulher ele trata muito bem. E aí ele vê essa diferença, essa mudança no comportamento, isso chama a atenção dela. Mas por que isso chama a atenção dela? Porque ela tá calma para observar. Então ela olha para aquele homem e ela não fala, é esse homem. Ela se pergunta, quem é esse homem? E isso eu achei interessante porque me lembrou essa live que eu assisti. E muitas vezes isso acontece na vida da gente, né? Principalmente com as mulheres, tá? Eu vejo isso porque eu sou mulher, já aconteceu comigo também. A gente não se pergunta quem é, a gente fala que é aquela pessoa que é boa pra gente, né? Então a gente foge um pouco desse senso, desse olhar, desse bom senso de se perguntar: essa pessoa é quem eu realmente estou vendo? É isso mesmo que está se apresentando para mim? Vale a pena isso? Né? O que essa pessoa quer de mim? Por que ela está aqui? Então é muito legal essa visão da Anne, descobrir quem realmente é o Sr. Elliot, a calma que ela tem para fazer isso, ela vai devagar, com delicadeza. Achei o máximo e gostei muito dessa passagem. É um aprendizado para a vida, principalmente para as questões de relacionamento. Olhar e perguntar, quem é essa pessoa que está se apresentando para mim? Bom, o terceiro aprendizado é o seguinte: o tempo passa, as coisas mudam, mas o que é importante permanece. Eu me lembrei muito da carta da Roda da Fortuna no tarô. Por quê? A gente vê lá, né, o começo do livro, a Anne finalizando o relacionamento dela lá, né, com Frederick Wentworth. E aí passam-se alguns anos, ele volta com outra posição social, de uma outra forma, até a aparência dele tá diferente, porque o tempo passou, as coisas mudam, né? O tempo é mutável, ele não é permanente, ele é impermanente. Ou seja, a gente pode passar por mudanças o tempo todo. O que é muito bom hoje pode não ser tão bom amanhã e vice-versa. E a gente precisa entender essa impermanência da vida. Eu acho que o budismo fala muito disso, né? Da gente entender que essa roda aqui, ó, ela gira e a gente saber onde a gente está nesse momento, né? Pode não ser onde a gente vai estar amanhã. Então é legal ver essa passagem de tempo no livro e ver como as coisas se encaixam. E quando eu falo assim, né, que o que é importante permanece, a gente vê que o amor dos dois permaneceu de um pelo outro. Não que você deva esperar por um amor, não é isso que eu tô dizendo. Mas é que o amor era a essência naquele livro, né, naquela história, né? O que é a essência para você? É a essência que permanece mesmo quando os anos passam e as coisas não estão mais iguais como elas eram antigamente. Então, às vezes não vai ser porque você vai ficar 10, 20 anos esperando um amor, né? Não, nem dá pra fazer isso, tem que viver a sua vida. Mas eu não falo dessa questão do amor entre duas pessoas, mas da essência, o amor essência, aquilo que é essencial. Passe o tempo que passar, rode a roda, como girar, a essência deve permanecer. Então não importa se você está aqui ou se você está aqui embaixo, a sua essência ela deve ser a mesma sempre. Então o que aconteceu? A Anne e o Capitão Wentworth ainda estavam apaixonados, ainda tinham ali um carinho entre eles dois, porque a essência dos dois permaneceu ao longo dos 8 anos. Acho que é 8 ou 7, mas acho que são 8 anos. Então a essência dos dois permanece intacta e por isso ainda é possível, né, prolongar isso. Se a essência tivesse se perdido, se ela não fosse verdadeira, não fosse firme o suficiente, a roda tinha corrido aqui e isso tinha passado. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, o que é permanente é a nossa essência, aquilo que realmente é verdadeiro em nós. Então, mudando a roda, girando a roda, não importa se você vai estar em cima, se você vai estar embaixo e vice-versa, a sua essência ela tem que permanecer intacta, né, ao longo dos anos. Só a nossa essência que não muda, aquilo que é nosso, divino, dentro da nossa alma, tá bom? Então, eu achei interessante a gente perceber isso no livro. E o quarto e último aprendizado é a falta de reciprocidade, né? Eu achei interessantíssimo, porque trazendo para essa questão de relacionamentos, de amizades, até de relação entre cliente e vendedor, né? É interessante a gente ver que
quando a gente não tem reciprocidade, a gente não deve continuar algo. Tem uma passagem no livro que fala exatamente sobre isso. Eu achei legal, vou até ler para vocês aqui, que ela fala o seguinte: é quando a senhora Clay abandona, né, o senhor Walter, que é o pai da Anne, e a Elizabeth, meio que para acompanhar o senhor Elliot. Vocês vão ver que tem ali uma, né, uma reviravolta ali no final, meio estranha ali. Então eles falam o seguinte aqui, né? A Anne coloca ali, a Jane Austen coloca como se fosse a Anne falando. Não há dúvida de que Sir Walter e Elizabeth sofreram um terrível desgosto por perder a companheira e se decepcionar com ela. Eles tinham as primas para se consolar, é verdade, mas logo entenderiam que continuar correndo atrás e lisonjeando os outros sem receberem recíproca nenhuma é apenas um prazer pela metade. Correndo atrás e lisonjeando os outros sem receberem recíproca nenhuma é apenas um prazer pela metade. Já aconteceu de você mandar uma mensagem para alguém que nunca te responde? Ou você, pode ser de relacionamento, pode ser uma amizade também, e você fica ali, né, orbitando em torno de alguém que não tá te dando resposta, que tá indo no sentido oposto ao seu. Ou até relação profissional, né? Comigo, por exemplo, já aconteceu de você ter o cliente está fazendo a terapia, tá tudo bem, de repente você pergunta, como é que você tá? Você vai retornar? E a pessoa simplesmente não responde. Ela lê a mensagem, ela não retorna para você, né? Realmente eu não fico forçando isso para relação profissional, para relacionamento também. Então, gente, se eu mando uma mensagem para alguém, vamos supor que eu tô interessada no rapaz, e esse homem, ele não me responde mais, ele lê a mensagem, passa um dia, 2, 3, eu encarno o Teletubby e falo, é hora de dar tchau. Não dá. E eu achei interessante essa passagem no livro, né? Ó, não continuar correndo atrás e lisonjeando os outros sem receberem recíproca nenhuma é apenas um prazer pela metade. Porque a outra metade é aquela adrenalina. Aí eu vou mandar mensagem, aí eu vou ver o que vai acontecer. Aí depois não acontece nada, então é um prazer pela metade, né? Primeiro dá aquela adrenalina de enviar, de correr atrás, de ver o que vai acontecer e depois, né? Não é aquilo que você esperava. Então, seja recíproco e seja recíproca com quem é, com você. Observe, tenha calma da Anne aqui para observar o movimento, observar quem é essa pessoa que está se apresentando para você, como que está sendo a reciprocidade dessa pessoa. E aí sim, você faz os movimentos que são necessários. Não é questão de jogar com os outros, né, seja profissionalmente ou seja em questão de relacionamento. É você perceber a dança do outro. O outro dança com você e assim dançamos pela vida. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aqui da Jane Austen, né? Aqui estão todos os livros que eu comprei no combo. Espero que vocês tenham gostado. Se você já leu esse livro, conta pra mim se ele te deu algum insight, alguma coisa diferente, né? Se você sentiu alguma mensagem que de repente eu não passei aqui, né? Não compartilhei com vocês. Eu vou adorar saber a sua opinião. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!